O amplo apoio ilustrado pelo placar de 315 votos favoráveis à suspensão de toda ação penal no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, não deve se repetir no caso da Carla Zambelli. Por que será? Bom, a gente vai entender agora no Plantão do Meteoro com o Pedro Zambarda. Bora lá? Carla Zambelli. Se a Carla Zambelli pensou que teria apoio, ao que parece, não terá. Tá aqui na tela pra gente Pedro Zambarda para contar mais dessa história. Vamos lá, Pedro. E sigam Drops de Jogos. Agradecer muito, inclusive pra gente chegar em 7.500 e eu botar logo o Yoshi na cabeça e o Lúcio ficar eternamente feliz, porque eu paguei um mico também aqui na redação. Mas voltando ao corte anterior, né, Lúcio? A gente tava falando da Carla Zambelli, e aí vamos a falar então do Hugo Motta, porque tem sido muito assunto do Reinaldo Azevedo, ele entrou com uma DPF para defender o Ramagem. O Hugo Motta parece estar empenhado aí em dar uma força pros camaradas bolsonaristas, mas... E aí Carla Zambelli vira: Hugo, me salve, Hugo. Me salve da prisão, Hugo. E na reportagem da Carta Capital, não. Disposta a salvar Ramagem, a Câmara, a presidência, tende a abandonar Zambelli. Líderes consideram que a prisão e a perda de mandato da deputada não justificam elevar uma tensão com o Supremo Tribunal Federal. Hugo Motta tá jogando, entendeu, Lúcio? Ele é escolinha Eduardo Cunha, mas ele sabe que a correlação de forças ainda para ter impeachment do Lula não rola. O amplo apoio ilustrado pelo placar de 315 votos favoráveis à suspensão de toda a ação do penal do Supremo Tribunal Federal contra Alexandre Ramagem não deve se repetir no caso de Carla Zambelli. Ainda não se sabe sequer se a análise da ação contra a deputada chegará à Comissão de Constituição e Justiça e ao plenário da Câmara. Zambelli foi condenada pela primeira turma do Supremo por unanimidade a 10 anos de prisão e perda de mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Solidariedade com Ramagem é um movimento de autoproteção dos deputados, sobretudo em casos de supostos desvios de emendas parlamentares que passam de 80 no Supremo. O objetivo é repetir a suspensão das ações penais contra os pares quando o assunto for competência da Câmara. Entretanto, Zambelli não deve receber essa benevolência. Os colegas da deputada não desejam provocar novas doses de indisposição com o Supremo em um caso considerado perdido. O entendimento majoritário do Supremo é que os requisitos para trancar a ação penal contra a Ramagem não se aplicam ao processo de Zambelli. A Constituição dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de sustar ações contra deputados e senadores por crimes ocorridos após a diplomação. Na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, porém, os crimes imputados a ela são anteriores à diplomação e a fase de instrução já se encerrou, o que inviabilizaria um contra-ataque na Câmara. Para levar a deputada à prisão, a Corte ainda precisa publicar o acórdão do julgamento. A defesa poderá apresentar recursos, como embargos de declaração. Após a análise dos recursos, é que o Supremo tende a determinar o início de cumprimento da pena. Então é isso, eles vão publicar o acórdão, a defesa deve apresentar recursos, mas a análise dos recursos... E é embargos de declaração, tá, gente? É recurso protelatório, o mesmo que o Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, interrompeu ali no caso do Collor. O Collor está em prisão domiciliar agora, mas ele foi preso por decisão monocrática do Alexandre de Moraes. E aí vem uma má notícia para o Hugo Motta no Supremo. Quem vai julgar o caso da ação do golpe dentro do golpe da Câmara para favorecer o Ramagem será o Alexandre de Moraes de novo. Moraes julgará o pedido de Hugo Motta sobre a ação do golpe contra a Ramagem. Caso foi atribuído ao ministro por ele ser o relator de todas as ações que envolvem a tentativa de golpe de Estado. Está lá na Veja. Ação que a Câmara dos Deputados move no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a ação de tentativa de golpe de Estado contra o deputado Alexandre Ramagem foi distribuída nesta quinta, dia 15, ao ministro Alexandre de Moraes. A justificativa da movimentação é a prevenção, termo jurídico para quando o magistrado atrai para si ações que envolvam as mesmas partes e os mesmos assuntos. Como o Moraes é o relator da ação de tentativa de golpe de Estado, ele é quem fica responsável por novos pedidos e ações que tenham a ver com o assunto. Porém, o fato do caso estar nas mãos de Moraes reduz as chances de que a Câmara tenha uma decisão favorável à Ramagem.
Na semana passada, a Câmara aprovou por ampla maioria, 315 dos 513 votos, a suspensão da ação penal de tentativa de golpe de Estado contra a Ramagem. De acordo com essa decisão, o ex-diretor da BIM ficaria livre de responder ao processo enquanto estiver na cadeira de deputado. Porém, no dia seguinte, o Supremo derrubou a decisão, mantendo a ação contra a Ramagem em relação aos crimes que ele é acusado de cometer antes de começar o seu mandato como deputado. Na prática, significa que ele pode ser condenado e preso, assim como os demais réus. O presidente da Câmara, Hugo Motta, ingressou com uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a decisão, argumentando que o Supremo teria desrespeitado a separação entre os poderes. O pedido foi protocolado na noite de terça e está nas mãos de Moraes. O ministro deve colocar o caso em análise na primeira turma, que é o foro que está julgando todos os pedidos relacionados à ação de tentativa de golpe. Antes mesmo da ação de Hugo Motta ser apresentada, o presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, já havia enviado ofício à Câmara sinalizando de que, caso houvesse decisão de suspender a ação em relação à Ramagem, seus efeitos não seriam totais. Ele teria que responder pelos crimes dos quais ele é acusado antes de se tornar deputado federal. Então, Lúcio, além da Zambelli estar ferrada, o Hugo Motta está ferrado. E aí, o Hugo Motta está recuando. Aí sai uma notinha no Metrópolis. Motta critica julgamento virtual de Ramagem, mas nega embate com o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Que o Alexandre de Moraes está com a ação na mão dele e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai esmigalhar, entendeu? Que nem acaba de tirar barata da frente. Ele vai com tudo. E aí o Motta dá uma afagada. Em Nova York, o Hugo Motta disse não ser razoável parte do STF desfazer em julgamento virtual a decisão da Câmara sobre Alexandre Ramagem. O presidente da Câmara, Hugo Motta, criticou nesta quarta o fato do STF ter derrubado uma decisão da Casa sobre o deputado Alexandre Ramagem em julgamento virtual. É um direito de um poder que tem uma decisão desfeita por outro poder recorrer, já que a vontade foi majoritária da Câmara para que o plenário desse outro poder possa tomar decisão e não apenas a turma em uma sessão virtual. Foi isso que nós fizemos ao apresentar a DPF para que o plenário do Supremo possa decidir sobre o assunto, que foi uma decisão da Câmara tomada e apoiada por mais de 300 deputados, disse Motta a jornalistas. O presidente da Câmara disse ter comunicado o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pessoalmente em Nova York, onde ambos cumprem a agenda nessa semana, sobre o recurso que a Câmara ingressou na corte na terça em relação ao caso Ramagem. Motta negou, contudo, que o recurso signifique um embate entre Câmara e STF. Segundo ele, os dois poderes têm boa relação, marcada por diálogo e respeito. Não vejo isso como embate. É a Câmara defendendo o direito dela acerca de um parlamentar. Apenas isso, declarou ele. Deixa eu falar uma coisa, tá, Lúcio? As propostas de anistia na Câmara estão andando porque estão sendo negociadas emendas. O Sóstenes Cavalcante ameaçou com emendas a questão da anistia. Então, tem um lado que a turma quer agradar o público do Bolsonaro, mas tem negócio da Câmara no meio, porque eles estão governando esse país, provocando uma distorção absoluta do gasto público. O gasto público está sendo direcionado para os interesses dos parlamentares. E aí tem uma coisa muito curiosa sobre o Hugo Motta, sobre a capivara dele, que está lá na revista Fórum. Investigado por fraude no INSS, era assessor de Hugo Motta na Câmara. Lúcio, ó a capivara do cara aparecendo. Ora, se não é a consequência dos meus atos. Montante de 484 milhões foi descontado de aposentados e Júnior do Peixe, o amigo Peixe Júnior do Peixe Os nomes são maravilhosos. Careca do Bolsonaro, Júnior do Peixe. Tem o Danilo Trento, que eu cobri, e eu fiz matéria sobre ele no DCM. Ele era o Danilo do Rolex. Foi nos cassinos com o Flávio Bolsonaro. É só umas figuras. É assim, é o baixo nível, é esgoto. É os inimigos do Spider-Man no bueiro, entendeu? Tipo isso. É o Lagarto, é o Dr. Octopus, é só o chorume. Que dirigia a entidade acusada era secretário de gabinete do agora presidente da Casa. Olha lá. O escândalo do INSS, que se tornou um dos principais temas nacionais, continua sendo explorado
explorado politicamente contra o presidente Lula e seu governo, embora os fatos revelem que as raízes do esquema remontam à gestão de Jair Bolsonaro. Foi durante o governo anterior que as fraudes se multiplicaram, com envolvimento direto de figuras de alto escalão da gestão na época. Agora as investigações alcançam também aliados de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, atual presidente da Câmara dos Deputados. O CONAFER, entidade que teve como diretor Jerônimo Arlindo da Silva Júnior, o Júnior do Peixe, é a segunda instituição com maior volume de descontos associativos no INSS, totalizando a cifra de 484 milhões. Entre 2019 e 2024, esses valores cobrados diretamente de aposentados e pensionistas estão no centro das apurações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Júnior do Peixe foi nomeado como secretário parlamentar no gabinete de Hugo Mota entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Durante esse período, ele também exercia o cargo de diretor de assuntos institucionais do CONAFER, justamente a entidade sob suspeita de operar irregularmente o recolhimento desses valores. Além da atuação no gabinete, Júnior do Peixe também tem laços políticos com republicanos, legenda presidida por Hugo Mota. Em 2024, ele tentou disputar o cargo de vice-prefeito em Marisópolis, no sertão da Paraíba, região onde a família Mota mantém forte controle político pelo partido. Em suas redes sociais, são comuns as imagens ao lado do ex-chefe poderoso, sinalizando proximidade com ele. A entidade investigada cresceu sob suspeitas. Em 2020, a CONAFER foi alvo de um inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal, com documentos assinados pelo próprio Júnior. Em um dos ofícios investigados, datado de dezembro de 2020, enquanto Júnior ainda atuava na Câmara, ele relata ser o responsável por coordenar o envio de fichas associativas ao INSS e por receber notificações judiciais relativas a fraudes. Coincidentemente, foi esse mesmo período em que os valores arrecadados pela CONAFER saltaram de 350 mil em 2019 para 57 milhões em 2020. A escalada continuou nos anos seguintes, 92,2 milhões em 2022 e 202,3 milhões em 2023, consolidando a entidade como um dos principais alvos da operação sem desconto. CPI travada por decisão política. O avanço das investigações motivou a oposição a solicitar uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara para apurar os descontos indevidos. No entanto, o presidente da Casa, Hugo Mota, afirmou que não há espaço para CPIs em razão do limite regimental de 5 comissões simultâneas. Apesar disso, Mota indicou a possibilidade de instalar uma CPI caso a oposição concorde em retirar outros pedidos protocolados anteriormente. Como alternativa, os opositores também apresentaram um requerimento de CPI mista, que depende da decisão do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Bens bloqueados e bilhões em jogo. Segundo a Polícia Federal, o esquema envolve 13 entidades, das quais 11 são investigadas formalmente. Entre 2019 e 2024, os descontos somam 6,3 bilhões, valor que ainda passará por auditoria para definição do que é considerado ilegal. Como desdobramento da operação, a Advocacia Geral da União, a AGU, solicitou bloqueio de 2,56 bilhões em bens com base na lei anticorrupção. A medida abrange 12 entidades suspeitas, com exceção da CONAFER e da CONTAG, que foram excluídas dessa ação judicial. Lúcio, por isso que o cara tem medo, né? E o Hugo Mota tem mais a perder com a CPI do que o governo Lula, né? Mas ao que parece é isso mesmo, né? E agora, aí não é à toa, né? O cara não vai ficar brigando com o Supremo. Claro, exato. E esse ponto que eu queria trazer, assim, não é informação nesse momento, é opinião. O Hugo Mota, quando ele faz toda essa movimentação dessa votação aí em torno do Ramagem, tão rápida, sem discussão no plenário, sem tempo para o pessoal debater de fato, é um aceno claro aos parlamentares da extrema-direita. Vamos lembrar, Hugo Mota foi eleito com votos do PL e votos do PT. Ou seja, ele deve muito aos dois lados. Então, em alguns momentos, ele fez algum aceno ao governo federal, ao executivo, né? Passando aí algumas votações. E aí, inclusive, segurando qualquer tentativa de PL da anistia, né? E aí, ele precisava fazer um aceno para o outro lado. Qual é o aceno que ele fez? Esse. Né? Essa votação aí, passando por todos por cima, né, de
todo e qualquer rito normal que a gente teria de debates, de entender o texto, ver se precisa de alguma coisa no texto, mudar o texto, derrubar o texto, enfim. Simplesmente pautou a votação rápido, dizendo que ele ia viajar na semana seguinte, porque ele precisava fazer um aceno para aquele lado de lá. Fez o aceno. O STF entrou e falou, olha, isso daqui não vai passar por aqui. E ele não vai brigar com o STF, porque ele também não tem interesse em brigar com o STF. Né? A extrema-direita tem, mas ele, como presidente da Câmara, estando ali num centrão de fato, né, ele não tem interesse em entrar nessa briga. Então ele já acenou para lá e falou, galera, eu já pautei o que vocês queriam. Se o STF bloqueou, não é culpa minha. Esse é o cenário dele. Agora, quando o STF fala assim, ó, e tem mais, aqui ainda vamos colocar aqui numa votação digital, online, virtual, né? Ele discorda, mas ele também discorda, mas tá bom, discordo, mais respeito. E aí a gente começa a ver esse tipo de notícia que mostra que realmente ele não tem interesse em brigar com nenhuma área ali do jurídico, porque quando você tem algum teto de vidro, não sei se é o caso dele, ao que parece pela notícia mas quando você tem algum teto de vidro, você prefere ficar na espreita ali sem esticar a corda. Na o que você acha, Pedro? né? Não, você fica tentando ficar na tranquilidade, né, cara? Eu acho que é isso. O Hugo Mota tá fazendo um jogo duplo, na verdade. Eu acho, cara, que inclusive isso vai acabar retardando essa CPI do INSS. Eu acho que o governo Lula não deveria ter medo disso, tá? Eu acho que deveria encarar essa CPI como foi a CPI do MST, como foram as outras CPIs. Aliás, as CPIs estão uma vergonha, né? A única CPI que deu certo foi a do golpe. Que foram os bolsonaristas que pediram. Porque vamos dizer a verdade, né? Qual outra CPI que trouxe algum resultado prático? A CPI da Covid, que tinha muito insumo para ter resultado prático, não teve. Foi uma vergonha, né, aquilo. Acaba sendo apenas palanque para deputado ou senador lacrar e colocar nas suas redes sociais. Né? Acaba sendo isso. Muito bem, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido. Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. O que você acha em relação a esse papel de jogo duplo do Hugo Mota? Isso vai ajudar a extrema-direita? Isso vai prejudicar o governo ou não? Deixa seu comentário que a gente vai ler aqui, tá certo? Um grande abraço. Até a próxima.